Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus seja louvado por esta hora, por esta palavra que Ele traz aos nossos corações, porque Ele conhece as nossas estruturas, nossas necessidades. Eu falo toda a pregação, Ele manda na hora certinha. Você vai ver como essa palavra vai falar aos nossos corações, todos nós. Permaneça conosco, fica aí, assista do começo até o final, que você vai ver como essa palavra vai falar com você. A paz do Senhor Jesus, entre com muita alegria no coração. Você que está aí nos acompanhando, você que é inscrito, Deus abençoe sua vida. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nome de Jesus. Vamos no ID do Senhor, porque juntos somos mais fortes. É assim que Pai, Filho e Espírito Santo anda, e nós temos que andar juntinho para agradar o coração de Deus, para que as obras do Senhor sejam agradáveis, as nossas obras sejam agradáveis ao coração do Senhor, em nome de Jesus, amém? Já você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu, se inscreva. Já convidei o Senhor como nosso convidado especial. Então o Senhor está no controle desta obra. Eu acredito, eu creio, porque Ele me levantou como pastor, Ele me levantou como testemunha e como intercessora. Olha aí, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1. Deus seja louvado por esta hora, por esta palavra e por esta obra. Ele que seja louvado, toda honra e toda glória dada para Ele. Tudo que acontecer na minha e na sua vida vai ser para a honra e glória do Senhor. Amém? Através desta palavra, da oração, do louvor. Vamos juntinho. Ele quer encontrar fé no seu coração para operar proeza e maravilha. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor, que é viva e eficaz aos nossos corações. Amém? E hoje nós vamos para Efésios, capítulo 6, versículo 11. E o refrão da palavra, o que vai falar na palavra, fala assim: a armadura de Deus. Olha aí, a armadura de Deus. Deus está nos trazendo a armadura para nós prosseguir e andar protegido com as armaduras dele. Olha que forte. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá prosseguir para nós entender? Então nós vamos para Efésios capítulo 6, versículo 11. O versículo 11 vai falar assim: revesti vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias, ciladas do diabo. Olha, nós precisamos andar na armadura de Deus, para que nós seja protegido pelas ciladas do diabo, porque ele traz cilada, meus irmãos. Ele prepara a cilada, mas quando nós estamos na armadura de Deus, com comunhão com Ele, contato com Ele, como Ele está ensinando aqui, nós estamos protegidos dessas armaduras, dessa cilada do inimigo. Glória a Deus, aleluia. Vamos prosseguir para nós entender. Aleluia, glória a Deus. A palavra é abençoada por Deus. Vamos lá. Que Deus coloque as palavras na minha boca, como colocou na boca de Jeremias. Aleluia. Sobre a necessidade de nós revestir de toda a armadura de Deus, todos os exércitos do mundo cada vez mais se armam para enfrentar os seus adversários. As nações mais ricas e até as mais pobres estão em busca de armas potente e poderosas para se protegerem dos inimigos, tanto se defendendo como atacando com eficiência o oponente. Da mesma forma, o cristão deve se revestir das armas espirituais mais poderosas e potentes que existem
para vencerem todos os seus inimigos e adversários. Olha aí, forte, né? Vamos entender mais um pouquinho? Vamos prosseguir. A necessidade do cristão se revestir de toda a armadura de Deus é muito grande, pois o nosso inimigo não dorme, mas sempre está planejando os seus ataques. Porém, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Glória a Deus, aleluia. Está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 4. Glória a Deus. Vamos prosseguir para nós entender. Quando o rei Ezequias foi ameaçado pelo rei Senaqueribe, esta foi a resposta de Ezequias: esforça vós e tende bom ânimo, não temas, nem vós espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Segundo Crônicas, capítulo 22, versículo 7. Aleluia! Glória a Deus, vamos prosseguir para nós entender. Aleluia! Aleluia! Entretanto, para mostrar esta mesma convicção do rei Ezequias, é preciso nos revestir de toda a armadura de Deus. Por isso, Paulo diz: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vestimos-nos das armas da luz. Romanos capítulo 13, versículo 12, que está escrito: glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. Em Lucas capítulo 11, versículo 21 e versículo 22, Jesus disse, a boca de Deus, Jesus diz que quando o valente guarda a arma armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava, e reparte os seus despojos, Jesus Cristo é o mais valente que desarmou a Satanás e nos libertou do império das trevas. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, que está escrito. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, o Senhor Jesus Cristo disse, a boca de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 19, o Senhor Jesus Cristo diz, eis que vós dou poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Só quem já venceu o diabo é quem tem poder suficiente para nos fazer também vencedores de Satanás. Atos capítulo 1, versículo 8. Forte, hein, meus irmãos? Glória a Deus. Eita, olha essa receita que o Senhor está trazendo para conosco. A armadura de Deus. Ele está ensinando como nós temos que se defender da cilada de Satanás. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é nosso amigo, né? É o nosso amigo fiel, porque Ele nos ensina como se livrar. Amém? Como se defender. É uma faculdade gratuita que Ele está trazendo para conosco.
Amém? Vamos prosseguir para nós entender. Em Romanos capítulo 13, versículo 14, Paulo ainda nos aconselha dizendo: mas revesti vós do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne em suas corruptências. Temos de nos revestir da armadura de Deus, da armadura do que é mais valente e mais forte, Jesus Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e versículo 15, que está escrito. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7, Paulo afirma que devemos nos escapar na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Olha aí, vamos repetir. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Paulo afirma que devemos nos equipar na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Forte. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. A Bíblia afirma que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Olha aí, para destruição das fortalezas malignas. Amém, glória a Deus? Vamos continuar para nós entender. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, a Bíblia nos orienta. Forte, hein? Efésios capítulo 6, versículo 11, a Bíblia nos orienta e nos aconselha, dizendo: revesti vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Olha, temos que estar firmes nas armaduras de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Efésios capítulo 6, versículo 13. A Bíblia nos reforça, mais ainda dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firmes. Prosseguindo na palavra de Deus. Olha aí, forte, né, meus irmãos? Vou repetir. Meus irmãos, escuta com atenção. Em Efésios capítulo 6, versículo 13, a Bíblia nos reforça, mais ainda dizendo: portanto, tomais toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Se você fizer tudo o que está escrito aqui que o Senhor está falando, fica firme. Glória a Deus, aleluia, forte a palavra. Merece um glória, né, meus irmãos? Deus trazendo aí para conosco esta palavra linda e maravilhosa, firme e eficaz, viva, para nós estar preparado contra as armaduras de Satanás. Amém? Vamos para a conclusão da palavra e é o resumo da palavra. Se você não entendeu alguma coisa que foi falado na palavra, aqui é o resumo, bem explicadinho. Amém? A armadura pode ser definida como um conjunto de armas que formam uma vestimenta de guerra, cujo objetivo é servir de blindagem para um soldado no campo de batalha. Estar revestido de toda a armadura de Deus é estar revestido do próprio Cristo,
mas revesti vós do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas corrupçências. Romanos capítulo 13, versículo 14. Até aqui. Glória a Deus, aleluia, santo ao Senhor, forte a palavra, hein, meus irmãos? Não tenha cuidados da carne, mas da vida espiritual. Porque quando nós estamos conectados com o Senhor em comunhão, nós estamos afirmados nas armaduras de Deus. Porque Ele cuida, porque Ele dá livramento, porque nós estamos firmados na videira verdadeira que é Jesus. Ele é a videira e nós estamos os galhos, estamos injetados nele. O vento vem, a tempestade vem, o inimigo vem nos arrodear, mas estamos injetados no maior, que é Jesus. Ele é o maior está conosco. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Meus irmãos, entendeu? E através desta palavra, para você, ainda que não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você quer confessar? Você vai ali num cantinho, um particular com Ele, Deus e você e Deus, e você fala assim: Senhor, eu entendi a palavra, é forte, só o Senhor o caminho, a verdade e a vida, e não há outro não. Ele é o caminho para a porta do céu. Então nós temos que confessar com a nossa boca: Senhor, eu creio e acredito que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador, não tem outro. Perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas, minhas transgressões. Escreve meu nome no livro da vida. Salva-me, minha casa e minha família. Meu Deus, o Senhor vai fazer até festa no céu, porque o Filho reconheceu o Pai, o Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. E o convite é para você que saiu também da presença do Senhor. Volta, filho, volta, filha. Eu estou aqui de braços abertos para te receber. Eu estou com saudade daquele louvor, daquela comunhão, daquela reverência que você tinha por mim, filho. Volta, filho, enquanto é tempo. Amém, glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Às vezes a gente desvia o caminho e Deus chama para perto. Nós desviamos o caminho, o Senhor quer chamar nós para perto. Glória a Deus, santo é o Senhor. Meus irmãos, entendeu? Ouça a palavra mais uma vez, peça discernimento, direção para Deus, e Deus vai abrir a sua mente e você vai entender o que Ele quer entregar para você. Se você entendeu, dê um glória a Deus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Estamos orando aí por todos aqueles que estão na mesma fé, na mesma concordância no canal Adoradores Jesus. Deus é fiel. A boca dele o diz, do Senhor, que aonde chegar a palavra, a oração, o louvor, ele vai entrar com proeza e maravilha. É dele, a obra é dele. Amém? Os milagres são dele. Se aconteceu um milagre na sua vida, através dessa palavra, da oração e do louvor, então glorifique e exalte a ele, porque ele é o dono do milagre, é o dono de tudo. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.